X60 com motor 2.4 de 5 cilindros diesel. Esse é o primeiro Volvo testado agora aqui na TV Oficina Brasil. Como eu falei, é um motor 2.4 de 5 cilindros, injeção direta, turbo, que desenvolve 220 cavalos e quase 45 kg de torque. É um motor que começa a trazer a sua resposta a partir dos 1,5 até 2.000 RPM. É um carro que anda muito bem e, o melhor de tudo, o consumo. Ele faz, em nosso teste, 10 km por litro de diesel na cidade e 13 km por litro de diesel na estrada. Só de fazer 13 km por litro, a gente constatou que mesmo andando 2 dias na cidade, gastando 1/3 do combustível, na estrada, quando você já anda numa média de 100 a 110 km por hora, a rotação fica em 2.000, 1.800 RPM, mesmo com 1/3 do tanque a menos, que já tinha ido embora, a autonomia era de 700 km. Então, com os seus 70 litros de combustível e consumindo muito pouco, esse carro aqui vai muito longe. E na estrada é muito prazeroso de dirigir. Além de super estável na estrada, ele ainda tem start-stop para você que gosta de economizar ainda mais na cidade. Com 240 mil reais mais ou menos, você já consegue comprar ele com esse motor diesel, teto solar, câmera de ré. Sem a câmera de ré e sem o teto solar e alguns outros mimos, ele começa a partir de 215 mil reais. O design dele, na linha 2017, ganhou os LEDs onde seriam teoricamente os faróis de neblina. Então ele foi para a ponta dos para-choques, deixando um carro um pouco mais imponente, um pouco mais largo. O Volvo XC60 é um carro bastante aconchegante para a família toda, tem um porta-malas muito bom. O espaço traseiro também é super favorável para 5 pessoas, dá para carregar bastante gente. Apesar disso, ele vende pouco, né? Mas fica de olho nesse vídeo até o final, porque nós estamos indo até a oficina TPS, aqui no bairro do Tatuapé, em São Paulo, e nós vamos contar tudo para você sobre a manutenção desse carro. Então, apesar dele ter vendido pouco, você vai ficar preparado caso um deles apareça na sua oficina. César, aqui na parte de baixo do carro, o que dá para falar da manutenção dele? O cliente vai gastar muito aqui ou não? Vamos lá, pelo que nós observamos aqui, né, é um carro relativamente simples de manutenção. Não vejo grandes dificuldades nesse carro. Tá. Tem aqui um protetor que nós tiramos, que na verdade ele é mais um defletor do que um protetor em si. Então, claro. Tem algumas pinças chatas, né, para tirar? Sim, umas travinhas e tal, enfim, mas nada complicado. O que podemos observar é o seguinte: aqui é o cárter, né? O bujão do cárter, que é um lugar extremamente fácil de você esgotar o óleo, um sensor de nível de óleo. Esse carro ele não trabalha com vareta de óleo. Então, fez a troca, vai ter que observar lá no painel um dispositivo que vai mostrar o nível de óleo do motor. Basicamente, o cárter está aqui. É de alumínio, né? Então entende-se que um kart de alumínio é diferente de um kart de ferro, que hoje em dia as peças de alumínio são para quê? É claro, para emancipar o calor, para tirar peso, só que a gente tem que levar em consideração que o alumínio, assim, ele é resistente, mas não tão quanto um ferro. Por exemplo, um kart de ferro tomou um impacto, ele afunda. Ele amassa, dificilmente vai quebrar, vai cortar. O alumínio já é diferente, tomou um impacto, ele vai quebrar, não tem conversa, aí é troca. A gente pode observar um cano aqui também, que isso aqui pertence ao sistema, né, da turbina, que é o intercooler, que vai para a turbina, e conforme a gente havia comentado, a turbina está aqui entre o painel de chama e o motor. Por baixo, você tem algum acesso à turbina e por cima também. É a única grande dificuldade que eu estou vendo até o momento, é acesso à turbina. Aqui, na cara do Gol, é o compressor do ar-condicionado. Nossa, mais fácil do que isso, que nem falou o ditado, só 2 disso. Os parafusinhos aqui, acho que é 3, 4 parafusos, você saca ele. Aqui você vê uma válvula, né? Ela manda o óleo do câmbio para um trocador de calor. Esse câmbio tem um dispositivo de arrefecimento, que é esse trocador de calor, que facilita o arrefecimento e manter a temperatura do óleo do câmbio de acordo. As bandejas são de ferro, né? Não são assim de alumínio, que alguns carros mantêm essa condição justamente para contenção de peso, né? E a bucha normal aqui atrás é uma bucha grande, que é uma bucha hidráulica. Nesse caso, essa bucha hidráulica, ela dificilmente estoura. O que acontece com ela com o tempo, por ser um dispositivo que contém óleo, todo derivado de óleo tem uma validade, né? Ele tem um tempo de... Esse óleo com o tempo ele vai deixando a borracha ficando mais flácida, mais cansada. Ou ele estoura, né, e vaza o óleo, aí se perde totalmente a condição, ou
ele fica folgado, né? Então quando você freia o carro, desloca a suspensão por conta disso. Esse carro é o seguinte, por ser um sistema como o rail de injeção e eletrônica, esses sistemas europeus, eles trabalham com a legislação de emissão de gases que é bem rígido na Europa. Para manter essa emissão de gases de acordo com a legislação europeia, eles tiveram que instalar um sistema que filtrasse essas partículas. Esse sistema chama-se filtro de partículas, que é essa peça grandona aqui. Então, isso com o tempo ele tem uma tendência a obstruir, né? Porque o diesel cria fuligem e tal devido a essa queima. E esse dispositivo, geralmente, ele tem um dispositivo que auto se regenera ou, num caso, você faz a regeneração de acordo com a necessidade, mediante essa obstrução no decorrer do tempo de uso dele. Tanto que tem um dispositivo que faz uma leitura de entrada dos gases e um dispositivo que faz uma leitura na saída dos gases. Esse dispositivo ele vai fazer uma leitura de porcentagem de fluxo do gás. Mediante ele constatar que está parcialmente obstruído, ele vai informar ao computador de bordo, o computador, que é o ECM que controla a função, e ele vai avisar no painel que é necessário fazer regeneração. Acima do escapamento aqui tem o cardan, né, conforme eu comentei agora, sai da caixa distribuidora e tem uma saída da caixa que joga para o cardan diretamente no eixo traseiro, no caso, o diferencial traseiro. E aí o diferencial traseiro distribui para a roda esquerda e direita. É interessante observar que ele tem um dispositivo eletrônico, né, no diferencial, justamente por causa disso, para ele controlar essa distribuição de tração. O diferencial traseiro é blocante. O que é um blocante? Em caso de necessidade, uma roda está tracionando mais que a outra, ele trava uma roda e joga a tração para a outra. Para quê? Para justamente o carro não ficar atolado. Porque o tanque, né, ele passa por cima do cardan, é um tanque de 70 litros, e aqui tem a bomba elétrica que faz a função de mandar o combustível do tanque para a bomba de alta, e aí a bomba faz a função de alta pressão. O combustível está bem aqui em cima, né? Vamos lá, filtro de combustível tem um ponto negativo. Na minha concepção, né, técnica, deveria ser num lugar mais fácil. Por quê? O filtro de combustível é um item de prevenção, tem que trocar em cada determinada quilometragem. E ele fica num lugar aqui extremamente, né, dificinho aqui, complicado. Então ele fica em cima do eixo traseiro, debaixo da carroceria. Então, pelo que nós observamos aqui, não é um lugar impossível, não precisa desmontar eixo, nada. Mas é um lugar de difícil acesso. Eu acho que deveria ter facilitado, colocado esse filtro num lugar um pouquinho mais fácil acesso. Bom, suspensão traseira, você pode observar que ele é um agregado inteiriço e ele tem essa divisão da suspensão, que são duas bandejas grandonas, onde elas comportam as molas. E a gente pode observar que tem as regulagens aqui, são parafusos excêntricos, provavelmente eles fazem a regulagem da cambagem. E tem um bracinho aqui que a gente pode observar que é pequenininho, ele tem também um parafuso excêntrico que deve fazer a regulagem da convergência. Alguns dispositivos de alinhamento hoje modernos, claro, fazem leituras individuais, mas alguns eles fazem leitura do eixo dianteiro através do eixo traseiro. Então, se o eixo traseiro estiver fora de parâmetro, ele vai passar esse erro para o eixo dianteiro. Então, sempre faço o alinhamento começando pelo eixo traseiro. A suspensão basicamente é a bieleta, né, que é ligada na base estabilizadora, é uma suspensão assim, relativamente simples, porém eficaz. Que nem a gente observou, né, que a gente andou com o carro, a gente sente a traseira um pouco mais mole um pouquinho. É porque esse dispositivo de mola assim, nesses braços, ele deixa a traseira um pouco mais solta, né, até por conta também de peso, caso você venha, né, colocar mais peso. O sistema de pinça traseira desse carro é eletrônico. Aí já mora um perigo aí. Por exemplo, você vai trocar uma pastilha de freio, você não pode simplesmente chegar e recolher a pinça. Aí você usa um dispositivo, o equipamento de scanner, cujo qual você acessa ao sistema de freio, que seria o ABS, e faz liberar as pinças. Por quê? Porque essas pinças são eletrônicas. Se você forçar para recolher os êmbolos, porque tem um motor ligado nessa parte de dispositivo do êmbolo das pastilhas. Então, se você forçar, você força o motor. Aí quebra esse dispositivo do motor, de engrenagem, e aí você troca a pastilha, normal, mas quando você monta e vai acionar o freio de estacionamento, ele já não tem mais essa função. Então, por isso que é importante tomar cuidado. Não só esse carro, mas qualquer carro que tenha sistema de dispositivo de freio de estacionamento eletrônico. E a hora que você monta tudo, você vai lá e aciona o sistema, ele calibra e pronto, você tem a pastilha trocada, o freio de estacionamento ok, funcionando, e o freio volta a funcionar na sua condição normal. Equipamento relativamente simples, né? Um cano só que vem de lá para cá. Tem um filtro de partículas, depois vem direto e vem esse abafadorzão, que é aqui para dissipar, né, o calor, os gases, barulho. Então agora vamos dar a nota pro carro e vamos ver em que posição do ranking ele ficou. Bora. Bom, nós demos a nota aqui pro Volvo X60 diesel. César, explica um pouco aqui pra gente as notas
a gente pode dizer que 1,5, né, para algumas coisas como informações técnicas e peças de reposição. A marca não tem um histórico de relacionamento com o reparador independente, né? É assim, ó, as minhas notas mais baixas foram sobre a concessionária dar essa assistência, esse apoio, essa condição para nós, reparadores independentes, oficinas independentes, né, multimarcas, em relação ao carro deles. Então, informações sobre o veículo, como consertar, manual de instruções, manual de reparos, aparelhos eletrônicos, a gente tem que buscar isso fora, fornecimento de ferramenta, equipamento, literatura, a parte de fornecimento de peça, no caso a Volvo, eu já tive umas situações que eu precisei, eles tinham a peça em estoque e quando não tinha, solicitaram para a central, ela veio rápido, conforme a data prevista que eles me programaram, a logística é boa, então, quanto isso, eu não tenho reclamações. Assim, solicitei alguns descontos, houve, né? Não o que eu deveria, às vezes para a gente até passar para o cliente um desconto maior, mas houve um certo desconto. Então, isso aí também pontuou positivamente. Exato, tá? Por isso a nota final do carro foi 2,12. Com a nota 2,12, o Volvo XC60 com motor diesel ficou na 5ª posição da avaliação do reparador no ranking de SUVs. Já na avaliação geral, ele ficou na 13ª posição, na frente da Nissan Frontier e atrás do Citroën Aircross. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal, toda semana um vídeo novo para você.